comunhão, desenvolvendo um ambiente de comunhão. Então, durante 4 semanas, todos os nossos cultos, todas as nossas reuniões serão direcionadas dentro dessa temática. Começamos hoje, na escola dominical já tivemos um tempo de comunhão hoje aqui, um café da manhã especial com os irmãos, os professores já falaram alguma coisa, e durante essa semana toda a gente vai desenvolver esses trabalhos, seja no culto da terça-feira, nos grupos de estudo da quinta-feira, da integração que volta nessa quinta-feira, né? Os irmãos, todo o trabalho de integração, os irmãos estão participando. No sábado, nós temos o nosso grande culto de Santa Ceia, que já é um culto de comunhão. Quero que você não se esqueça disso, de estar aqui no sábado, nosso culto de Santa Ceia. No domingo, pela manhã, na escola dominical, vai ser debatido ou conversado dentro das salas sobre esse tema que vai ser desenvolvido hoje, e os irmãos vão estar dentro da aula, falando mais, aprofundando mais o tema, e vai ser muito glorioso, e assim nós vamos trabalhando até o final do mês. Aí depois, no mês de maio, nós vamos trabalhar desenvolvendo um ambiente de capacitação. Olha lá, no momento de comunhão que nós estamos, de capacitação no mês de maio, de contribuição no sentido de servir. Nós vamos estar fazendo isso no mês de junho, e no mês de julho estamos trabalhando sobre um ambiente de celebração, de ter um coração agradecido, de louvor, enfim, são temas que a gente vai desenvolver por 4 meses, começando hoje. Por isso, hoje aqui nós vamos falar sobre ambiente de comunhão, e o tema de hoje é criados para relacionamentos, falar que Deus nos criou com esse objetivo, com essa intenção, e foi preparado aqui esse ambiente, até para os irmãos verem, nós louvamos a Deus por alguns irmãos, com medo de citar o nome e esquecer de alguém, mas assim, o Johnny trabalhou nessa organização, a Samanta e a mãe dela, quem mais? O Adilson, quem mais? O Renan, enfim, algumas pessoas que colaboraram, que ajudaram a montar a Valéria, que é lá da Facimac, que cedeu até emprestou para a gente aqui até essa poltrona aqui. Então os irmãos estão vendo aí todos esses detalhes. Aí você pergunta, mas por que, pastor, que tem a ver uma mesa de jantar e uma sala de visitas? Porque nós entendemos assim que nada retrata melhor um ambiente de comunhão do que uma casa, uma família. Nosso momento mais íntimo de comunhão está dentro da nossa casa. Então a gente quis trazer essa ideia de comunhão, uma mesa de jantar, onde a família se reúne. O judeu, ele tinha o seguinte pensamento: a mesa é um altar. O judeu sempre interpretou isso, que a mesa é um altar. E sempre que eles iam fazer uma refeição, todos sentavam à mesa, o pai, a mãe, todos os filhos. Por isso que o Salmo fala isso, né? Que é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí ele fala disso, sobre sentar todos à volta de uma mesa. Então o judeu tinha isso, a mesa é um altar. Hoje as pessoas comem na frente da televisão, assistindo filme, assistindo reportagem, assistindo novela, e perdeu esse hábito de sentar-se à mesa. Outros estão na mesa com o celular, conectados, mandando mensagem, não sei o quê, e perderam esse ambiente tão glorioso, que é esse ambiente de comunhão, que é dentro da casa. E a sala de visitas, porque é onde nós recebemos as pessoas. E quero falar para você que está pela primeira vez aqui hoje, você que ainda não é membro aqui da nossa igreja, está cooperando com a gente, que você é bem-vindo aqui na nossa sala de visita. Essa sala está dizendo para você que você participa desse projeto, que nós queremos ter comunhão com você, nós queremos receber você muito bem. Tem até um detalhe muito importante, você entrar aqui nessa sala de visita, que vai alegrar você. Acho que o Vitor consegue pegar aqui, Vitor. Essa é uma obra-prima, tá? Uma obra de arte. Vamos ver se você consegue. Mostra aí que você é cinegrafista da Band. Olha lá. Aí. Isso aqui, quase deu para ver. Aproximou. Isso. Isso é uma obra de arte primorosa que Deus fez. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Então é isso que a gente quer falar com os irmãos nessa noite. E hoje nós vamos então desenvolver esse tema, que nós somos criados para relacionamentos. Para isso vamos ler um texto bíblico,
na primeira epístola de João, primeira carta de João. Para você que não é muito acostumado ainda, está novo na igreja e tal, João está lá no finalzinho da Bíblia. É melhor sair até de trás para frente. Apocalipse, aí vai ter o Judas e o João. 1 de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Glória a Deus. Esse texto fala algumas coisas importantes para a gente, mas eu quero partir e observar esse texto a partir de uma palavra que João descreve. João foi um discípulo de Jesus, chamado apóstolo do amor. Ele desenvolvia no seu relacionamento com Jesus aspectos de muita comunhão, de muita proximidade. Alguns textos dos evangelhos falam que ele tinha o hábito de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus e tinha realmente com ele um aspecto de muita comunhão. E ele então está escrevendo esse texto e ele começa falando sobre algo que vem desde o princípio. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, que Deus, ele cria o ser humano, ele cria o homem, cria a mulher, com o objetivo de ter relacionamentos. Esse relacionamento inicialmente é com ele. Parece, e até meio difícil se falar hoje, nos nossos dias, sobre essa questão de comunhão. Comunhão é compartilhar, é viver juntos. Comunhão é desfrutar de amizades. Comunhão é ter uma mesma forma de ver, de sentir, de pensar e de agir. E a gente falar sobre isso em nossos dias é muito complicado, porque nós vivemos em um mundo, nós estamos incluídos num mundo muito egoísta, onde as pessoas só pensam em si mesmo. Estamos vivendo um mundo consumista, que até mesmo a fé virou um produto de consumo. Nós vivemos em um mundo preconceituoso, em que as pessoas são julgadas pela sua aparência, pelo aquilo que tem, pela sua posição social, pela sua posição econômica, pela sua formação. As pessoas são julgadas e olhadas e taxadas a partir disso. Vivemos num mundo exclusivista, onde o que é meu, e de preferência o que é teu também é meu, e nunca o que é meu é teu. E num mundo excludente, em que nós excluímos da nossa vida todas aquelas pessoas que não contribuem de alguma forma para o meu proveito. Se existe uma pessoa que ele não pode contribuir em nada para que eu tenha algo, ou se tem alguma pessoa que eu não posso usufruir nada dele, tirar nada dele, eu excluo ele da minha vida, deleto lá do meu relacionamento. Olho nos meus contatos e falo, quem é essa pessoa? Essa pessoa não vai servir em nada para mim, vou deletá-lo. E é esse mundo que nós estamos vivendo.
E aí nós vamos ver um Deus que nos criou, dizendo que nós temos que viver relacionamentos, que nós temos que viver em comunhão, que é mais do que simplesmente estar juntos, é viver dessa forma. Deus nos cria, então, com essa capacidade. E aqui eu vou falar hoje meio que um ambiente de perfeição. Fala, pastor, esse ambiente não existe. É verdade. Domingo que vem nós vamos falar sobre a queda e a quebra da comunhão, mas o princípio da criação de Deus é o que João está falando aqui, o que ouvimos desde o princípio, a palavra da vida que veio para nós, isso se manifestou em Jesus Cristo, é sobre esse princípio, é como Deus nos criou, por que Deus nos criou, e a gente vai saber disso, era que essa comunhão fosse perfeita, é que esse relacionamento fosse perfeito. Então, primeiramente, Deus é um Deus relacional. Deus, Ele quer ter relações, envolvimento com a gente. Se você tivesse a oportunidade de conhecer alguém que adora, ou que se relaciona, ou que desenvolve algo de devoção a algum outro tipo de Deus, que não seja o Senhor, Jeová, ele ia dizer assim, esse negócio está meio errado. Porque todo panteão, todo conjunto de deuses que se pensa, esse Deus está numa posição muito distante dos seus crentes, daqueles que creem nele, e exigindo dessas pessoas serviços para ele. Então você tem um Deus, seja ele da mitologia grega, da romana, de qualquer uma delas, esses deuses estão numa posição muito acima, totalmente, absolutamente, absurdamente para cima, e não quer saber de nada com os réis mortais, mas essas pessoas têm que servi-lo e agradá-lo muito bem, porque se não agradá-lo, ele vai punir essas pessoas, ele vai se vingar dessas pessoas, seja fazendo eles passar necessidade, sendo fazer eles se enfermarem, sendo até matando eles, porque essas pessoas não estão o agradando. Agora, Deus, o nosso Deus, quando Ele cria o ser humano, quando Ele cria a humanidade, Ele não nos criou para serviço. Ele não nos criou porque Ele estava precisando de funcionários no céu. Deus não nos criou porque tinha falta de adoração no céu, porque Ele tem a mais perfeita adoração no céu, a adoração dos anjos, querubins e arcanjos, toda a classe angelical tem a mais perfeita adoração. Deus não nos criou porque estava faltando gente para cuidar das coisas, porque Ele sozinho pode cuidar de tudo. A Bíblia fala que Ele conta o número das estrelas e Ele tem escrito o nome delas na palma da sua mão, Ele sabe de cor. Ele chama pelo nome, cada estrela. Talvez você conheça 5 ou 6 estrelas. Só na nossa galáxia, há mais de 11 bilhões. Deus conhece pelo nome. Ele sabe tudinho. Ele não estava precisando de funcionário para o departamento dele, para o departamento pessoal, departamento de organização. Então vou criar o ser humano, vou criar o homem para cuidar dessas coisas para mim, até porque a gente não saberia fazer isso, nós somos incapazes de fazer isso. Por que Deus nos criou? Ele nos criou para ter relações com a gente. Ele nos criou com a ideia de se relacionar com a gente, de conversar com a gente. Ele nos criou, a Bíblia fala, para a sua glória. E em que sentido nós vemos para a glória de Deus? À medida que nós nos relacionamos com Ele. À medida que a gente tem intimidade com Ele, isso é só Deus, o nosso Deus, é esse Deus que quer ter intimidade com a gente. Ele quer que a gente conheça o coração dEle, Ele quer que a gente conheça Ele na profundidade, e Ele quer nos conhecer também, e Ele, aliás, nos conhece, Ele sabe quem nós somos, sabe as nossas deficiências, nossas falhas, sabe os nossos problemas, as nossas queixas, Ele sabe tudo da gente, mas mesmo assim, Ele continua com a gente. Isso é a maior definição de amor que se possa existir. Há um filme que a pessoa diz assim, que é um ser angelical que vem ao mundo para levar alguém, e esse ser angelical percebe que está apaixonado por um ser humano. E aí ele pergunta para o outro assim, como é que eu sei que alguém me ama? E a resposta dessa pessoa é o seguinte, olha, você sabe que alguém te ama quando ela conhece o seu lado mais obscuro, e mesmo assim ela continua com você. Essa é uma definição de como Deus nos ama. Ele nos conhece o nosso lado mais obscuro.
Conhece aquilo que faz qualquer um ficar com vergonha da gente, mas mesmo assim, Ele continua nos ajudando, Ele continua com a gente, Ele continua nos amando. Essa é a definição perfeita do que é o amor de Deus com relação a gente. Então Deus, Ele nos criou para esse relacionamento. Mas, essa revelação de relacionamento com Deus, ela foi sendo conhecida aos poucos. A revelação de Deus na história, queridos, ela é gradativa. Às vezes você fala assim, poxa, eu imagino o que era Abraão, imagino o que eram aqueles homens, o conhecimento que eles tinham de Deus. Não, eles não tinham mais conhecimento de Deus do que você. Aliás, eles tinham menos conhecimento de Deus do que você tem. Porque nós tivemos a mais perfeita compreensão, a mais perfeita revelação de quem é Deus em Jesus. A Bíblia fala que Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Ele falou assim, quem vê a mim, está vendo o Pai, gente. Eles não tiveram essa oportunidade. Nós vivemos depois de Cristo. E Jesus, então, veio revelar o Pai. E como é que Jesus vivia, queridos? Fechado dentro de muros altíssimos, cercado de exército de segurança, ninguém chegava perto dele. Como é que Jesus vivia? No meio das pessoas, ele tocava e se permitia ser tocado, ele andava com pessoas, falava com gente, almoçava com eles, jantava com eles, passava a noite com eles, caminhava com eles, ia nos lugares mais miseráveis com essas pessoas, e ele tinha esse tipo de relacionamento. Ele está mostrando quem é Deus. Mas lá, antigamente, as pessoas começaram por muitos deles, ter sido adeptos do paganismo e desses outros deuses todos, eles muitas vezes viam Deus dessa forma, como um ser absolutamente distante, punitivo, vingativo, que quando eles fizessem alguma coisa errada, esse Deus ia exterminá-los. Depois eles começam a ver Deus como um morador do templo, do qual apenas algumas pessoas de uma classe privilegiada, que era a classe sacerdotal, poderia, numa data certa, talvez uma vez por ano, num lugar especial, entrar e ter um momento de relacionamento com Ele, e era tudo o que se podia ter. Mas alguns homens desse tempo tiveram alguns insights, tiveram algumas ideias gloriosas do que é esse relacionamento com Deus. E eles entenderam que esse relacionamento é algo muito glorioso. E um deles, do que eu acredito assim, foi um dos mais profundos ao desenvolver esse relacionamento, foi Davi. E é um salmo, que é o Salmo 46, ele por 2 vezes cita uma frase que ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pastor, mas o que tem a ver com relacionamento? Você está falando até de exército é guerra, é briga, está matando os outros. O que dá de relacionamento nisso? Mas vou te explicar por que eu vejo um profundo conhecimento do relacionamento de Deus conosco. Davi, ele era o chefe do exército de Israel. E todas as grandes potências, para ser uma grande potência, toda a nação forte, ela tinha naquele tempo, na idade do ferro, na idade das guerras, onde os impérios se degladiavam para conquistar as coisas, onde você precisava de um grande exército para proteger o seu arraial, que era a área rural do seu país, onde se plantavam as coisas, e para que os inimigos não viessem e roubassem as suas plantações, ou para que eles não te cercassem e deixassem você com fome, eles precisavam de exércitos. E ter um exército era o que eles faziam, e Davi era chefe, era o rei-chefe do exército. E ele dizia assim, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Isso é, Ele está naquilo que nós fazemos. Ele está conosco no meu dia a dia, no meu trabalho, de liderar o exército. Trazendo aqui para nós hoje, fazendo uma contextualização, trazendo para os nossos dias, seria como você que tem uma loja, por exemplo, diz assim, o Senhor do comércio está conosco. E cada vez que eu saio para trabalhar, seja se você tem um comércio, você trabalha num comércio, quando você chega naquele departamento, você diz assim, o Senhor do comércio, Ele está aqui comigo hoje, me ajudando. Pastor, mas eu trabalho numa empresa, eu trabalho numa indústria. Você pode dizer isso, o Senhor da indústria, Ele está conosco, na minha atividade, no meu dia a dia. Mas eu sou um prestador de serviço, o Senhor dos serviços, Ele está comigo aqui no meu escritório, me ajudando. Sou funcionário público, isso, o Senhor do funcionarismo público, dos funcionários da Dilma, Ele está conosco, Ele cuida da gente, apesar de tudo, Ele não nos deixa. E
E os aposentados, pastor? O Senhor dos aposentados está conosco e vai cuidar da gente, mesmo que o nosso salário não esteja lá, aquelas coisas, mas Ele vai estar cuidando da gente. Isso é um Deus que se relaciona conosco na nossa vida, naquilo que nós fazemos. É um Deus que anda com a gente quando a gente vai trabalhar, quando você vai estudar. Seja o que for que você faça, esse Deus se interessa por isso, importa para Ele o que é que você faz. Seja um serviço que muitas pessoas não considerem, Ele te considera, e Ele está com você, isso fala de relacionamento. Depois ele fala assim, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó, quem é Jacó? O Jacó, para o Davi, era o seu ancestral. Ele fazia parte dos chamados patriarcas. Tinha o Abraão, o Isaac e o Jacó. O Jacó teve 12 filhos homens. Esses 12 filhos homens formaram 12 tribos, que constituíam a nação de Israel. Jacó tem 12 filhos, estamos falando de família, essa família de 12 tribos forma uma nação, 12 que forma uma unidade, que forma uma nação só. E aí ele diz assim, que esse Deus de Jacó é onde nós nos refugiamos, ele traz refúgio, ele traz abrigo para a gente, ele é uma torre segura para a gente. Então esse Deus, ele se relaciona com aquilo que eu faço, mas ele também se relaciona onde eu vivo, ele relaciona com aquilo que eu sou. Aonde eu estou, Ele se relaciona conosco. Queridos, grande parte da sua vida você passa em 2 lugares. Onde você está fazendo alguma coisa, no seu trabalho, e dentro da sua casa, onde você está buscando refúgio. Deus está conosco, se relacionando constantemente. Ele é um Deus que quer ter relacionamento conosco. Talvez você nunca tenha olhado Deus por esse prisma. Talvez alguém já falou para você sobre intimidade com Deus, e você pensou assim, intimidade com Deus é para uma ilha deserta, onde não tem ninguém, e eu vou ficar ali o tempo todo, só buscando a Deus. Ou então me fechar num lugar com altos muros, eu não tenho contato nenhum com aquilo que é externo, e ali então eu vou clamar, eu vou meditar, e eu vou buscar essa presença de Deus. Não, intimidade com Deus é subir num alto monte, e ficar lá no meio da natureza, contemplando, ou ir para as montanhas, ou para a beira de um lago, ou no mar, não sei. É isso que é ter intimidade com Deus. Não, querido, ter intimidade com Deus é viver com Deus. É saber que Ele está com a gente, que esse Senhor está conosco, que o Senhor te acompanha, aonde você vai, o que você faz interessa para Ele, o que você pratica interessa para Ele, aonde você vive interessa para Ele, a sua família é o lugar que Ele quer habitar, é o lugar aonde Ele quer estar. Jesus mostrou isso, que quando Ele foi realizar seus milagres, o primeiro milagre que Ele realizou foi numa festa de casamento. Ele poderia ter ido no templo, ele poderia ter feito isso numa reunião importantíssima. Ele vai numa festa de casamento que acabou o vinho, e ele foi lá e multiplicou o vinho. Alegria, comunhão, festa, barulho, aquela coisa toda. Jesus estava ali, mostrando exatamente isso, que o nosso Deus é um Deus que quer ter relacionamentos, quer ter comunhão com a gente. Amém? Amém. Glória a Jesus. E você pode desfrutar dessa comunhão com Ele. E o caminho para a gente desfrutar essa comunhão com Ele é através de Jesus Cristo. O texto que nós lemos fala disso. A nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. A gente não podia ter comunhão com Ele, porque nós estávamos separados dEle. A nossa relação com Deus estava cortada de uma inimizade. Mas Jesus, Ele promove essa amizade novamente. Ele quebra e derruba as paredes de separação e nos faz novamente o seu povo, o povo de Deus. E em Jesus, e o nome de Jesus, um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco, Deus vivendo com a gente. Eu preguei aqui esses dias o Jesus, que era o filho do Zé e da Maria, que morava ali, naquela casinha da esquina que consertou meu telhado. Era esse Jesus, mostrando quem é Deus e como Ele quer se relacionar conosco, queridos. Então, muitas vezes, você não precisa de algo extraordinário para ter comunhão com Ele. Você só precisa saber que Ele está com você. Que no seu dia a dia, nas coisas mais simples que você for fazer, você pode dizer: Senhor,
Vamos fazer junto? Vamos trabalhar junto hoje, Senhor? Eu tenho que fazer essa parede aqui na construção civil, está muito difícil, eu estou meio cansado. Vamos fazer junto? Aleluia. Pastor, você acha que Deus vai se preocupar? É isso mesmo, Deus vai se preocupar com isso. Mas eu tenho que fazer uma viagem, é só uma viagem a mais. Isso, Ele quer ir com você. Ele quer estar viajando junto com você. Ele quer estar participando da sua vida. Ele quer se relacionar com você nos mínimos detalhes, das pequenas coisas. Ele quer desenvolver essa relação. Ele te criou para isso. Ele nos fez para isso. Amém? O segundo ponto dessa criação para relacionamentos que Deus fez é para que nós tivéssemos relacionamentos uns com os outros. Que a gente tivesse relação com outras pessoas. E aqui, irmãos, eu lendo esse texto e eu fui reler sobre a criação e chegou uma coisa que me travou. De vez em quando a gente está estudando a Bíblia, tem umas coisas que travam a gente. E aí me travou. Porque Deus cria o homem, coloca ele lá num jardim, e a Bíblia diz que Deus desenvolvia um relacionamento com ele. Lá no capítulo 3, falava que Deus tinha o hábito de descer no cair da tarde, no final da tarde. Deus descia e estava com o homem que ele criou. O homem estava sem pecado ainda, Deus podia ter esse momento de comunhão com ele. Deus fala com o homem ao criá-lo. Mas de repente, Deus diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Aí eu falei, como assim só? Mas Deus não estava com ele? Deus estava com ele. Nós temos a ideia de falar assim, se você estiver com Deus, não precisa mais ninguém. Se você tiver Deus com você, você não precisa de mais ninguém. Deus não pensa assim. A ideia de Deus é diferente. Deus falou. Não sou eu que estou falando. Isso aqui não é teoria de nenhum livro, nenhum filósofo, nenhum teólogo. É uma teoria de Deus. Uma ideia de Deus. Ele tinha relacionamento com o homem que ele criou, sim ou não? Vivia com ele. E aí ele olha para o homem e fala assim, não é bom que ele esteja só. Deus, como assim? Estou com o senhor. Está ótimo. Não, vou arrumar uma encrenquinha para você aqui, Adão. Encrenquinha maravilhosa, adorável, uma coisa muito boa para você viver. Eu falo isso com muito carinho, tá, queridos? Salvar minha vida hoje. Tentar consertar aqui. Deus fala assim, você está sozinho. Às vezes, até fazendo casamentos, muitas vezes eu falei isso, que Deus olhava, e o Adão olhava os animais, e tinha os seus pares, e tinha aquela coisa toda dos animais, mas para o homem, mas se a gente pensar só dos animais, queridos, mas não era só os animais que faziam companhia para ele, Deus fazia companhia para ele. E Deus diz, não é bom você ter só a minha presença. Isso é forte, não é? Parece estranho até assim. Como assim? Não é bom ter só a presença de Deus? Deus falou que não é bom. Isso é estar sozinho. Porque Deus queria que a gente se relacionasse com alguém da nossa espécie. Por isso que ele fala assim, então eu vou criar uma adjutora, eu vou criar alguém que lhe corresponda, que ele seja idôneo, que seja conforme ele é, conforme esse homem que eu criei eu vou criar alguém que seja como ele, que fale igual ele, que possa ter comunhão, que pense igual, porque por mais que o homem estivesse num estado de viver sem pecado, a ideia dele não batia com a ideia de Deus, não dá, é muito diferente. Por mais que você seja santificado, querido, o seu pensamento está muito longe do pensamento de Deus. A convivência, Deus quer que nós estabelecemos uma convivência com outros seres. Então Deus tem esse pensamento, a ideia de Deus é essa. Relacionamento ser humano, para ser bom, tem que ser com outro ser humano. E como ele começa isso? Aí é o terceiro ponto que eu quero falar. Deus sabe que nós vamos relacionar com outro ser humano. E ele começa isso formando uma família. E a família é o ponto de início do desenvolvimento desta relação de comunhão. Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, ele cria uma mulher, com a intenção de constituir uma família. Criando uma briguinha aqui com o pessoal que está inventando essa história hoje,
de homossexualidade, esse negócio todo aqui, isso não é só um princípio genético, é um princípio teológico. É um princípio da ideia de Deus. Deus falou, eu preciso que o ser humano desenvolva relacionamentos. Não é bom que o homem esteja só. Aí ele criou uma mulher. Não criou outro homem, criou uma mulher. Para a partir daí, criar todos os demais relacionamentos. Para que a partir da família, do casal, de homem e mulher, tudo mais pudesse ser criado. Eu não sei defender isso geneticamente para você, falar de todas essas coisas, eu sei falar o que a Bíblia diz. E Deus tem a brilhante ideia, fala assim, não é bom que o homem seja só, e eu vou fazer alguém que lhe corresponda. E quando ele vai fazer alguém que lhe corresponda, ele cria a mulher. A ideia de Deus sobre relacionamento, sobre intimidade, sobre comunhão, começa com um homem e uma mulher. É a partir daí. A partir daí, isso, querido, você pode processar, nos prender, nos bater, nos chamar do que for, mas você não pode fazer nada com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é essa aí. Essa é a verdade da palavra de Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus. Nós não discriminamos ninguém, não julgamos ninguém, mas nós falamos o que é a ideia de Deus. A ideia de Deus é essa. O que Deus concebeu na sua mente foi exatamente isso. Isso é o propósito dele. Essa é a ideia dele. Essa é a concepção que Deus tem de um relacionamento entre os seres humanos. Começa com um homem e uma mulher. E essa família que se inicia, que começa tudo aquilo que Deus desejava que pudesse viver. Quando ele cria os animais, ele dá duas funções para o homem: domine sobre ele e nomine-os. Isso é, domine sobre os animais e dê nome para eles. E diz que o que o homem chamou, assim foi. Mas não era isso que Deus queria. A ideia principal para relacionamento não era uma relação de domínio, era uma relação de comunhão. Os animais, ele dominava. Os animais, ele dava os nomes. Mas antes da queda, a relação de Adão e Eva era uma relação de perfeita unidade. Quando você lê Gênesis 5:1, fala no princípio da criação, Deus criou o homem, Deus criou a mulher e os chamou Adão. E os chamou homem. Ambos tinham o mesmo nome. Não existia Eva. Não tinha o nome Eva. A unidade era tão perfeita que eles tinham um nome só. E não existia o domínio, aquela coisa que a mulherada fica com uma pulga atrás da orelha, que ela fica doida com aquele negócio. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. Paulo estava sem juízo quando falou isso. Paulo tirou essa ideia. Esse negócio é uma complicação até hoje. Pois é, no princípio não era assim. Não existia a relação de domínio. Eles eram realmente uma só carne, era algo muito completo, era uma perfeita unidade, uma perfeita comunhão. Por isso que quando cai os dois, não caiu só a mulher. Por isso que quando você quer achar grave, é a mulher que pecou lá, não sei o que e tal. Não, os dois, eles eram perfeita unidade. Era um só. Depois da queda, que nós vamos falar no domingo que vem, é que o Adão pôs o nome na mulher dele. Chamou Adão a sua mulher Eva, mãe de todos os viventes. Depois da queda, a palavra de Deus para a mulher foi: olha, o seu desejo será para o seu marido e ele vai dominar sobre você. É mais uma coisa para você odiar o pecado, mulher. Viu, irmã? Quando falar esse negócio aí de mulheres, o que lá, fica com ódio do pecado. Que raiva que eu tenho do pecado. Não vou pecar mais, só por desaforo. O ódio do pecado, porque o pecado que fez isso com a gente. O pecado desfigurou a perfeição da unidade que Deus criou, a perfeição da sua criação. Era algo tão lindo, tão maravilhoso, querido, tão extraordinário, que você não conseguia ver duas pessoas, você só via uma pessoa. Hoje a gente tenta fazer alguma coisa parecida com isso, quando a gente faz o casamento, olha, agora é um só, não sei o quê, uma carne só, mas a mesma carne, às vezes no mesmo dia, na hora da festa, já está espetando o outro, já está com um problema com o outro. Ai, Jesus amado.
Grande parte do ministério pastoral é tentar intervir em relacionamentos conjugais, é tentar ajeitar. Irmão, para, não fica falando isso. Irmã, calma, baixa a bola. E é essa briga constante que existe. Mas o princípio de Deus criou exatamente com essa intenção. Essa era a ideia extraordinária de Deus, o relacionamento. E sabe onde Deus estava? Sabe onde eles estavam? O homem, a mulher, seus filhos, Deus com eles, no paraíso. Eu tenho uma ideia, talvez você pode não concordar com isso, mas a minha interpretação é que quando veio a queda, Adão e Eva já tinham filhos. Sabe, você tem como provar isso? Eu tenho um pensamento sobre isso. Primeiro que Deus os criou e chegou e deu uma ordem para eles. Eu quero que vocês se multipliquem e enchem a terra. Adão e Eva já estavam ali, só os dois. Não tinha nem esse negócio ainda de usar roupa. Deus chega e dá uma ordem. Adão, irmão, você acha que ele demorou um tempão? O meu conceito, na queda, ele já tinha os meninos, já tinha o Caim e o Abel. Até porque quando o Adão vai falar, ela vai chamar Eva, porque ele é mãe de todos os viventes. Então ela já era mãe. Essa é a minha interpretação, Rodolfo. Não concordo com isso, pastor, eu vou sair dessa igreja. Não, mano, não precisa sair da igreja. Não precisa ir para outra igreja, não. Não vão brigar por causa dos filhos de Adão e Eva. Deixa lá os meninos lá, que estavam lá no jardim. Até porque um morreu depois. Aliás, morreram os dois, né? Então não vamos brigar por causa de gente que já morreu. Vamos continuar tendo comunhão uns com os outros, tentando viver em comunhão uns com os outros. Mas Deus chama isso, queridos, desta vida, dessa família, de paraíso. E essa obra se torna completa quando se desenvolve o relacionamento de um ser humano com outro ser humano. Quando homem e mulher estão se desenvolvendo em relacionamentos, e que, na minha concepção, quando os filhos já estão desenvolvendo um relacionamento com seus pais e de irmãos. Por isso eu creio que Deus nos permitiu ter um retrato de uma família completa, com pai, mãe e filhos vivendo dentro de um ambiente de paraíso. E aí nós estamos desenvolvendo, tentando aqui, trabalhando nisso para desenvolver um ambiente de comunhão. Deus criou-nos com esse, ou dentro desse ambiente de comunhão. Por isso que quando nós saímos fora de alguns aspectos, ou em algum aspecto, que rompe essa comunhão, nós perdemos, ou nós rompemos com o próprio Deus. Nós rompemos com o próprio Deus. E o texto que vai falar aqui, que João está escrevendo, ele fala exatamente isso. Eu escrevo essas coisas, meus filhos, para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Quarto aspecto disso aqui, é que o princípio para nós desenvolvermos um ambiente de comunhão, e é isso que talvez falta para a gente realmente ter um ambiente de comunhão, é que a base desta comunhão é a nossa comunhão com Deus. É uma estrada de mão dupla. Eu tenho comunhão com os irmãos e desenvolvo minha comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus e desenvolvo a comunhão com os irmãos. Você não pode ter uma só. Olha, eu tenho procurado viver em comunhão com Deus, tenho intimidade com Deus, mas não fala esse negócio de irmãos, não fala esse negócio de comunidade, não fala esse negócio de igreja, não fala esse negócio de família. Meu negócio é com Deus. Eu vou servir a Deus dentro da minha casa, eu e Deus. Deus me conhece, é com Deus que eu quero servir a Deus, eu quero viver com Deus. Os irmãos não, você está fora. E também não tem como você ter relacionamento com os irmãos sem ter relacionamento com Deus. Por quê, queridos? O relacionamento que Deus quer que nós tenhamos uns com os outros é um relacionamento que exige uma série de coisas.
A Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu, falou assim, olha, eu quero que vocês façam uma coisa, que vocês tenham um mesmo parecer, ou seja, eu quero que vocês tenham um mesmo ponto de vista. Querido, você sabe o que é isso? É mais ou menos isso. Imagine que nós precisamos fazer algumas coisas. Vamos supor que, eu vou dar um exemplo aqui, a gente precisa pintar a parede da igreja. E aí nós reunimos um grupo de pessoas para a gente discutir qual vai ser a cor da parede. Aí um chega e fala assim, verde, lógico. Aí o outro fala assim, não, pastor, azul, cor do céu. Não, amarelinho é bem suave, aí o vermelho, e assim vai, cada um falando uma coisa e tal, e a gente tenta chegar num ponto, chegar num acordo, e aí vamos fazer uma votação aqui. Aí faz uma votação, o azul ganhou. Azul ganhou. Aí aquele irmão que queria que fosse amarelo, ele vai dizer assim, tudo bem, eu vou com a maioria, mas a minha vontade é que fosse amarelo. E aí pinta de azul. Aí chega alguém que não estava na reunião e fala assim, pintaram de azul? Pintou, não era o que eu achava que tinha que ser. Mas a maioria quis, eu concordei. Talvez você já disse isso um monte de vezes. Olha, eu não concordo, mas eu vou viver com vocês. Eu aceito, embora não concorde. Aí você fala assim, isso é comunhão, pastor. A Bíblia diz que não é isso. O apóstolo Paulo escreveu que vocês tenham o mesmo ponto de vista. Mas como isso é possível? Olha, eu queria que a parede fosse verde, tal. Mas quando decidiu que foi azul, e que nós chegamos a esse acordo, a partir daí o meu ponto de vista passa a ser o azul. E quando alguém chegar para mim e falar, pintaram de azul? Eu falei, nós decidimos que é azul. Mas você concordava que eu concordo? Você achava que tinha que ser azul? Sim, tinha que ser azul. Rapaz, eu achava que você ia falar que era verde. Não, azul. Azul. Porque eu tenho comunhão com os meus irmãos. E agora o parecer virou o meu parecer. É o que eu penso também. É o que eu digo também. Isso a gente erra muito lá em casa. Marido e mulher. Porque eles querem fazer algo, por exemplo, da criação dos filhos. Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Um fala uma coisa, outro fala outra. Por fim, um dos dois cede. Suponhamos que seja o marido, que geralmente eles perdem. E aí ele fala assim, tá bom, bem, vamos fazer assim, deixa assim. Tá. Aí não dá certo. Eu falei, se você tivesse me escutado, não teria dado errado, mas é teimosa, eu não sei o quê, e tal. Passa-se 4 anos, e tem um novo problema para resolver. Lembra? Aquele dia, 28 de março de 1998, às 4 horas da tarde, nós sentamos aqui, nessa sala, para decidir se o nosso filho, o colégio que ele ia, e você pediu, você escolheu aquele lá, e aí não deu certo, lembra? E o moleque está casando, eles estão brigando por causa do negócio que aconteceu. Porque não tem o mesmo ponto de vista. Olha, tomamos uma decisão errada. Não, bem, fui eu que tomei. Não, fomos nós que tomamos. Mas não era o que você pensava. Era, a partir do momento que nós decidimos, era o que eu pensava. Pastor, mas isso é impossível. Não é impossível se você partir do princípio que a base disso é a nossa comunhão com Deus. É você entender que Deus habita nisso. Leia o Salmo 133. Ó como que é bonito, como é lindo, quando os irmãos vivem em união, em comunhão, ou vivem bem juntinho, uma versão mais moderna. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e aí no final ele fala assim, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A palavra é a seguinte, ali o Senhor ordena a bênção aqui e a vida eterna. A vida eterna consiste em nós vivemos em comunhão. Não é só a vida aqui que está em jogo, é a própria vida eterna, queridos. A gente resolver nossas picuinhas, nossos problemas, alcança
a nossa vida eterna. Atinge a vida eterna que nós vamos ter. E aí Deus quer, e aí através de um relacionamento com Deus, é possível a gente conciliar alguma dessas coisas. É possível a gente quebrar esse negócio. Pastor, o senhor não conhece ele. Bicho, a cabeça dura, pastor. Meu Deus, só a graça, mas é a graça mesmo. Eu não conhece ela, quando ela começa a falar, ela começa a falar, ela falar, só a misericórdia. É a misericórdia mesmo. Agora, imagine que nós pensemos nisso, que todo o nosso relacionamento, e estamos começando na família, é a partir do nosso relacionamento com Deus. Vocês vão conversar alguma coisa. Precisamos resolver esse negócio desse menino aqui, esse menino está dando problema, veio um bilhetinho do professor, dizendo que ele está agarrando as menininhas lá na escola, e o moleque só tem 8 anos, e precisa mudar esse negócio, e vamos resolver isso aí, vamos trocar ele de escola, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a conversar sobre isso, vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus? Vamos ver o que Deus tem a dizer sobre isso para a gente? Pastor, Deus está... Tá. Esse dia chegou um casal aqui no final do culto, falou, pastor, eu queria que tivesse uma oração. Está com um problema, alguma coisa? Não, nós queremos trocar nosso filho de escola e eu queria que o senhor orasse para que Deus nos desse uma orientação. Talvez alguém pense assim, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, queridos. Deus quer compartilhar essas coisas com a gente. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da tua família. Ele quer conviver, quer estar na sua família. E aí isso pode abranger muito mais coisas. Aquele seu relacionamento com a sua tia de Curitiba, que é um problema, que está quebrado o relacionamento com ela. Aquele seu relacionamento com o seu cunhado de Goiânia, que você não pode olhar para a cara dele, porque ele é chato, ele é terrível. E se você orar? Você já falou com Deus sobre isso? Você já abençoou a vida dele? Porque a partir de que eu coloco o meu relacionamento com Deus em primeiro lugar, eu posso desenvolver o relacionamento com as pessoas, mais difíceis que sejam. Isso acontece dentro da igreja. Mano, não consigo ver em igreja, é um problema, é uma coisa. Às vezes tem alguém que fala do outro. Como que eu vou viver com isso? A partir da base que é o teu relacionamento com Deus. Você pode ter certeza de uma coisa. Quem não consegue ter relacionamentos na igreja, na comunidade, é porque o relacionamento com Deus dele está muito ruim. Ele pode dizer viver de aparência. E aqui canta, faz um estardalhaço, ele glorifica o mais alto de todo mundo, ele desbanja a santidade, você olha para ele assim, lá vai o varão, vareda de fogo, mas não conversa com mais ninguém, brigou com todo mundo, briga na família, briga no trabalho, o quê? Aí ele fala assim, meu negócio é com Deus. Seu negócio com Deus está rompido, querido. Porque se você tem de verdade relacionamento com Deus, você se relaciona com os seres que Ele criou. Você tem amizades com quem Ele criou. Você consegue desenvolver relacionamentos verdadeiros, profundos, com as pessoas que Ele criou. Tudo começa com o seu relacionamento com Deus. E a segunda mão é que a partir do momento que você busca viver esse relacionamento com os seus irmãos, o seu relacionamento com Deus vai se aprofundar, vai crescer e vai desenvolver. Eu termino dizendo por que isso. A Bíblia fala que o nosso coração, ele é enganoso. Às vezes nós pensamos no nosso coração algumas coisas, na nossa mente algumas coisas. Às vezes você projeta e acha que algumas coisas são boas. E aí, Deus, Ele usa quem? O seu irmão. Ele usa o seu semelhante para de alguma forma falar com você.
E esse semelhante que ele usa, não precisa ser exatamente outro crente. Pode ser até seu chefe incrédulo. Deus pode usá-lo para falar com você. Mas olha que Deus usa, querido. Ele usa o que ele quiser. Tem uma história na Bíblia que ele usou uma mula para falar com um profeta. Imagina a cara do profeta olhando para a mulinha assim. E fala que a mula falou o nome dele, Balaão. Acho que o Balaão deu uma olhadinha. Se ninguém está olhando aqui, não é possível. Essa mula está falando. Tem gente que fala mal do Balaão, mas ele ficou lá, pelo menos eu teria saído correndo. Para, uma mula falando comigo, estou doido. Enlouqueci, minha interna. Mas ela falou com ele. Eu não estou falando que o seu chefe é uma mula, mas eu estou falando que Deus pode usá-lo para falar com você. Que Deus pode usar pessoas que você às vezes não compartilha nada com ele. Deus pode usar essa pessoa que talvez seja tão distante para te falar alguma coisa. Sabe aquelas advertências que você já recebeu de pessoa que não é crente? Quando estava andando meio errado, ela falava, escuta, mas você não é crente? Ai, olha o demônio já usando. Não, não era o demônio não. Era alguém que estava dando um alerta para você, não tinha outro crente ali, Deus usou ele mesmo. E você não percebeu. Querido, e aí, por isso que a nossa comunhão com Deus é importante a partir da comunhão com os irmãos. Porque você vai encontrar um irmão, vivendo na comunidade de Cristo, que vai te falar alguma coisa. Que vai chegar para você, e sem você pensar, e vai dizer assim, ei irmão, fica tranquilo, vai dar certo. Ué, quem que falou? Ninguém falou. Quando você tem comunhão, acontece isso. Você vai encontrar alguém que vai pôr a mão no seu ombro e você não percebeu, porque ele não falou no nome de Jesus, ele não fez uma oração, mas ele tocou em você e você foi curado. Você nem dá testemunho, porque você não percebeu isso. Mas Jesus, ele fazia isso algumas vezes. As pessoas chegavam para ele enfermo, ele não orava, ele tocava a pessoa. O leproso chegou para ele e tal, aí ele foi e tocou o leproso. Sim. Não orou, não falou em línguas, nem ordenou para lepras aí. Falou, ó, tocou nele e falou assim, vai lá mostrar para o sacerdote que você está bom. Aí o cara foi. Aí ele começou a andar. Ué, sarei mesmo. Talvez isso já aconteceu com você, você nem percebeu, querido. Você chegou triste, com um monte de lutas, um monte de problemas. Um irmãozinho ou uma irmã lá da porta te deu um abraço. Você nem percebeu, você foi curado. De repente você está alegrinho. Ele é o Cordeiro Santo, que foi morto. Mas você não estava triste? É mesmo, né? Deus me tocou. Não, foi o irmão que te tocou. Foi a irmã que tocou em você. E essa é a comunhão que Deus quer que a gente tenha, queridos. Não precisa fazer espetáculo. Não precisa ir para uma chácara. Quando a gente fala de comunhão, pastor, precisamos melhorar o ambiente de comunhão da nossa igreja. Vamos para uma chácara. Fazer um churrasco. Aí você vai para... Eu gosto, vamos para a chácara fazer churrasco. Aí você fala, esse irmão aqui só traz carne dura. Só uma graça. Olha o outro, olha o refrigerante que ele traz. Cotuba. O cara não se toca, o cara parece que não sei. O outro já trouxe o cunhado dele, ó. Nós vamos lá criar comunhão e estamos quebrando a comunhão. Porque isso em si, querido, não faz comunhão. Ir para uma chácara, fazer churrasco, não cria comunhão, gente. Isso é uma ideia errada. Como cria comunhão? A partir do momento que eu tenho comunhão com Deus. E a partir do que eu tenho desejo de ter comunhão com os meus irmãos. E pensar o que ele pensa. E olhar para ele e falar assim, esse irmão é um instrumento de cura da minha vida. Esse irmão é um instrumento de Deus para eu viver neste mundo.
Esse irmão é o melhor que Deus tinha, porque Deus o criou. Essa pessoa é maravilhosa. Aí você quebra todo o preconceito. Ele é pobrezinho, ele não tem um carro, ele vem de ônibus, quando não dá para vir de ônibus, ele vem a pé, mas ele é o melhor de Deus. Ele foi criado por Deus, como eu fui criado. Eu tive condição de comprar o carrinho, ele não teve, mas ele é o melhor de Deus. E ele é um instrumento de Deus para a minha vida. E eu tenho que amá-lo dessa forma. Olha, esse irmão não teve oportunidade de estudar, ele não sabe falar direito. Gente, converso com ele, dá até vergonha. Ele fala muito errado, mas falando errado, ele me abençoa. Ele diz, ei, irmão, abençoa o seu, ai. Então estou abençoado, irmão. Acabou, querido. Porque ele é Deus tocando você. Ele é Deus tocando a nossa alma. Isso é viver no paraíso de Deus. Esse é o ambiente que Deus tem para a gente. Esse é o ambiente que Deus quer que a gente possa desenvolver para a glória do Teu nome. Se você que está aqui nesta noite não imagina o que é isso, eu quero te dar uma dica. O princípio para tudo isso é Jesus. Porque a queda que nós vamos falar domingo que vem, ela rompeu isso. Domingo que vem, não perca. Nós vamos falar duas coisas importantes. A queda, ou três coisas importantes. A queda como rompimento, desconexão dessa comunhão. Vamos falar da teoria, ou da filosofia do Caim. E vamos falar sobre a teoria do self. Aquele negócio aí de pegar a máquina e tirar foto. Ô pastor, é pecado isso? Calma, vem domingo que vem, eu vou falar para você, isso é pecado.